Iniciamos hoje o primeiro dia da série Espírito Santo, o fruto, os dons e a plenitude. Nós vamos trabalhar hoje o tema, o dom da variedade de línguas. No caso, nós vamos fazer uma abordagem desse dom. Eu quero ler hoje o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 ao 11, que traça a lista de todos os dons, mas eu vou usar hoje esse texto, porque eu vou dar uma introdução que vai servir também para os outros 8 dons que faltam para nós, assim, sequencialmente trabalharmos, ok? Vamos lá, 1 Coríntios, repetindo, 12, 7 a 11, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um crente, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, que é o dom que vamos abordar hoje, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, ou seja, os dons, repartindo particularmente a cada um, ou seja, a cada membro do corpo de Cristo, como Ele quer. Amém. Ocupe o seu assento, sempre exaltando o nome de Jesus. Eu preciso da sua máxima atenção, por favor, a sua máxima. Hoje, um desvio de atenção, você perde aí o fio da meada. Antes de especificarmos cada um dos dons do Espírito Santo, e hoje, no caso da variedade de línguas, é preciso entendermos o contexto em que Paulo trabalha aqui os dons. Até porque, como eu já disse para os irmãos no início do culto, a intenção de Paulo, quando escreve aos Coríntios, não é detalhar o funcionamento de cada um dos dons, mas a igreja estava dando uma ênfase muito grande, mais do que o devido, ao dom de variedade de línguas, ou a questão de falar línguas, e é por causa disso estava acontecendo alguns equívocos ali na congregação. Mas, como pano de fundo, eu uso aqui esse contexto mesmo de Coríntios, embora o intuito aqui desses estudos que darão sequência a partir de hoje é especificar a cada um dos dons. A igreja em Corinto tinha todos os dons espirituais, no caso, os 9 dons do Espírito, está escrito em 1 Coríntios 1,7, Paulo falou assim, nenhum dom vos falta. Então logo, a igreja em que estava em Corinto era altamente capacitada com todos os dons espirituais, e não eram desconhecidos para eles, né? A intenção de Paulo aqui, conforme eu já disse, não era detalhar cada dom para eles, pois eles já conheciam, mas levá-los ao nível de maturidade para que usassem os dons de acordo com o propósito de Deus, porque cada dom nos é dado para uma finalidade. Pois bem, eu vou trabalhar essa mensagem aqui em 4 tópicos, e o primeiro tópico é esse: não podemos ser desinformados a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1, olha o que ele diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorantes é a palavra agnoel, no grego, que significa desconhecer, e desconhecer é não ter a informação a respeito. Ignorar também significa que não dar atenção devida, e não entender ou compreender, e também significa errar. Então temos que ter a informação correta a respeito dos dons, dar atenção devida diante do propósito de Deus para ele, e compreender o funcionamento de cada dom, até porque o dom é uma arma espiritual,
e ela precisa ser bem manejada. Glória a Deus. A ignorância acerca dos dons possivelmente estava causando divisão no corpo de Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 12, 25. Ele, trabalhando a questão aí dos dons, ele diz, para que não haja divisão no corpo. Então, os dons espirituais, quando há ignorância acerca deles, possivelmente há uma possibilidade de causar divisão na igreja. Então, os dons, nós temos que entender que eles não marcam superioridade. Não existe um dom maior que o outro, e também um crente que tem dom espiritual, e o outro, possivelmente, que ainda está chegando e ainda não se manifestou nele, o Espírito ainda não entregou para ele, não significa que ele é maior que o outro. Então, não tem nada a ver com a pessoa, esse aqui que tem certo dom, ele vai ser elitizado, esse aqui é o tal na igreja. Isso não existe, tá bom? Isso não pode existir. Ou seja, eu não sou maior ou menor que alguém por ter determinado dom, até porque a ênfase dos dons está no servir, e maior é o que serve, diz a Bíblia. Além de possível divisão, a ignorância causava meninice espiritual. O que é meninice espiritual? São crianças que não têm maturidade. Então veja só que coisa tremenda, por causa da ignorância, conforme nós vemos aí em 1 Coríntios 14, 20, Paulo está dizendo que eles estão vivendo ali congregacionalmente como se fossem bebês espiritual. Agora imagine como você vê uma criança, dá um doce para a criança e tenta tirar da mão dela. Ela vai chorar, vai espernear. Diga para uma criança que não vai dar certa coisa para ela. Irmão, criança faz uma birra. Agora imagine uma congregação de crianças. Imagine a baderna que seria, entende? Agora veja, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então perceba isso aqui, os dons não são dados para medir o nível de espiritualidade. Então, você não pode dizer, essa pessoa tem dom, ela é super espiritual, até porque Satanás ele pode imitar os dons de Deus. E também pessoas de má índole, em determinado momento, se tornam, ou até mesmo nunca são crentes, porque Jesus em Mateus 7 falou, as pessoas chegarão e dirão, expulsei demônios, eu operei maravilhas, eu profetizei, dom espiritual. Jesus vai falar o quê? Partai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Então, você tem que entender, não é porque alguém é usado por um dom espiritual que você vai medir a espiritualidade dele, dizendo, isso aí é super espiritual, não tem nada a ver, tá bom? Ser menino ou maduro não tem nada a ver com o tempo de casa, ou seja, o tempo de vida cristã, o tempo que você vem na igreja. Você pode estar 30 anos na igreja, mas se você não for um crente de estudo bíblico, você é uma criança, você é um bebê, porque é o estudo bíblico, é o conhecimento das escrituras que te fazem amadurecer na fé, que te fazem crescer e ter uma atitude, uma postura madura em cada situação da vida. Então veja, então o que nos amadurece, o que nos torna pessoas maduras é o entendimento, crescer nas virtudes de Deus e no conhecimento de Cristo, que vem através da palavra. Cada vez que nós somos ministrados pela palavra, o nosso conhecimento acerca de Cristo, da pessoa de Cristo, está crescendo. E se o nosso conhecimento em relação a Cristo está crescendo, nós estamos indo para a perfeição, porque Cristo é perfeito, e cada vez que eu cresço no conhecimento de Cristo, eu estou sendo aperfeiçoado, louvado seja Deus. Até porque um crente, escute, olha só que coisa tremenda, como um dom não mede espiritualidade. Um crente pode ter um dom espiritual e ser infantil em carnal. Você sabia que tem gente que tem dom espiritual, mas é um carnal da vida? Ele vive na carnalidade, fala mal dos outros, trapaceia, puxa tapete. Citando um dos dons, tem gente que profetiza, mas ainda fala palavrão. É carnal, ok? Tem gente que fala língua estranha, mas também desce a lenha na vida dos outros. Então é possível a pessoa ter um dom e ser carnal e infantil. E quem está dizendo isso não sou eu, só estou falando em conta as palavras que Paulo falou em 1 Coríntios 3:1. Eu queria tratar vocês como pessoas espirituais, mas vocês são meninos na fé inconstante e são carnais. Por quê? Estava tendo divisão,
estava tendo grupinhos no meio da igreja. Isso é tudo carnalidade, ok? Agora perceba uma outra coisa importante. E ainda, a ignorância, veja só, conforme já falamos duas coisas, ela pode causar divisão, ela também traz meninice espiritual, e outra coisa, a ignorância acerca dos dons pode causar confusão numa igreja. Veja só 1 Coríntios 14, 33, Paulo diz isso, tudo contexto dos dons, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Só um exemplo aqui, que eu vou citar de confusão que está acontecendo na igreja, só um exemplo apenas, tá certo? Até mesmo com o dom que nós vamos trabalhar hoje aqui, o dom de línguas. Olha a confusão, a pessoa pegava o microfone e começava o culto, abria o culto fazendo o quê? Orando em línguas. A pessoa que iria cantar o louvor, cantava como? Cantava em línguas. A pessoa que ia orar, orava o quê? Orava em línguas. E o pregador ia pregar, pregava como? Falando em línguas. O que você vai entender de um culto desse? Se não tiver intérprete das línguas. Agora imagine que eles estavam fazendo isso na igreja, ok? E agora imagine a bagunça que estava acontecendo ali no meio da igreja. Ou senão, às vezes estava lá o ministro pregando a palavra, e no meio da pregação saía um irmão, no meio da pregação, estava pregando, aí saía 3, 4 irmãos, no meio da pregação, estava assim pregando, e saía, profetizava no meio do povo. Aí por isso que, depois nós vamos trabalhar isso, por isso que ele fala, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então eu estou aqui pregando, alguém pode se levantar e profetizar agora? A profecia está comigo, a profecia é a palavra, mas enquanto eu estou pregando, Deus te deu uma profecia para entregar para alguém, o que você faz? Espera terminar de pregar, entende? Que eu já tive assim outro dia, lembrei agora, estava pregando, e de repente Deus achou por bem, derramou fogo, e o fogo pegou no meio da congregação, ali, mas eu estava pregando, ensinando, aí levantou o menino e começou a profetizar, e eu peguei ele e falei, vai sentar, rapaz, agora não é hora de profetizar não. Peguei ele assim pelo braço, falei, vai lá sentar, você está atrapalhando o culto. Agora, terminei de pregar, está aquele mover espiritual na igreja, bora todo mundo profetizar. Deus te deu a profecia, é por isso que a gente fala, terminando de pregar, solta um louvor, é aquele momento espiritual. E aí profetiza à vontade, mas no meio da pregação, se tu se levantar para profetizar, eu te calo. Ok, vamos lá, só para vocês entenderem o tipo de confusão que estava acontecendo. Então Deus não é Deus de confusão, de desordem, de tumulto. Então os dons espirituais não podem trazer tumulto, desordem no meio da igreja. Deus não deu os dons espirituais para trazer confusão, bagunça ou tumulto no meio da igreja. Pelo contrário, para fortalecer e aumentar o potencial de cada membro. Porque em 1 Coríntios 14, 26 está escrito que quando vocês se reunirem, um tem ensino da palavra, outro tem salmos, outro tem revelação, enfim, outro tem línguas, faça-se tudo para edificação. Então Deus deu os dons espirituais para que nós venhamos a nos edificar. Eu edifico você com o dom que Deus me deu, você edifica a minha vida com o dom que Deus te deu, e a igreja aumenta o seu potencial, a igreja cresce na presença de Deus. Essa é a finalidade dos dons, não é trazer desordem, tumulto ou bagunça, mas edificação, construção de vida. Até porque tem gente que é usada no dom e a pessoa fica confusa, fala, mas eu não sei o que ela falou, que Deus não é assim, filho, Deus traz tudo com clareza as coisas, tá bom? A gente tem que orar e pedir essa graça. Vamos lá, segundo tópico, ainda isso aqui é uma questão introdutória que vai servir para todos os outros dons. O que são os dons espirituais? É uma pergunta, baseado em 1 Coríntios 12, 7 que nós lemos, o dom espiritual é a manifestação do Espírito, dada a cada membro do corpo de Cristo para aquilo que for útil. A palavra manifestação, no grego é phanerosis, que significa revelar, tornar conhecido ou visível, manifestar. Os dons são um desvendamento, uma revelação da atividade do Espírito Santo no meio da igreja, dados a cada membro do corpo de Cristo, a fim de ajudá-lo a ser mais produtivo. Os dons são uma capacidade para servir. Então, quando o Espírito Santo lhe outorga, lhe dá
um dom espiritual, ele está te habilitando para você servir a igreja. Então você perceba aqui que o dom, ele é uma manifestação da atividade do Espírito. É por isso que quando há atividade do Espírito no meio da igreja, o Espírito, ele manifesta a sua presença. E eu acho interessante, eu falo por questão vivida já. Tanto a pessoa que é usada pelo dom, como aquela que é ministrada pelo dom, as duas são renovadas. Porque eu já vi situação de estar, eu estou falando fisicamente, cansado, e Deus nos tomar uma graça para profetizar na vida de alguém, fui tomado pelo renovo e a pessoa também junto. Já vi essa situação e vice-versa. Às vezes, no monte, eu me lembro, nunca mais esqueci isso. Subi no monte, estávamos orando, e um amigo meu, e Deus tomou ele lá e começou a ministrar sobre mim com o dom que Deus deu para ele, e a gente estava subindo, era domingo, estava todo mundo exausto já, e só para subir naquele monte era só misericórdia, era mais de 1 hora, enfim, e aí quando Deus tomou ele, foi embora cansaço, foi embora a dor do corpo, foi embora tudo. Então é maravilhoso ser usado por Deus, viu? É uma bênção. Às vezes tem pessoas que gostam que outras ministrem sobre ela, mas eu digo para você, melhor é ser usado. É gostoso demais, viu? Essa bênção de Deus. Pois bem, além de Paulo usar o termo manifestação para se referir aos dons espirituais, ele usa 3 termos, mais 3, fora o manifestação, ele usa mais 3 termos para falar, para se referir aos dons espirituais. O primeiro está em 1 Coríntios 12:1, que nós já lemos. Aqui está traduzido como dons espirituais, e a palavra dons espirituais aí é pneumatikos, que significa espiritual, que pertence ou é proveniente do Espírito Santo. Por que esse dom é espiritual? A essência do dom é espiritual, porque parte do Espírito, vem do Espírito Santo. Portanto, vem do Espírito e é dado aos crentes regenerados. Uma pessoa, escute, se Deus quiser, Deus usa até o bêbado que está lá na rua. Você sabe, se Deus usou uma mula, não vai usar um bêbado? Eu estou falando na soberania de Deus, tá? Na soberania, se Deus quiser pegar um bêbado para falar com um crente na rua, Deus pega e fala. No dom, meu amado. É isso mesmo que você está ouvindo. Se Deus quiser, Ele é soberano. Mas normalmente, os dons espirituais só podem ser dados para quem? Para quem nasceu de novo. Deus pode usar quem Ele quiser no dom, mas dar o dom é dado só para os crentes. Porque se o dom é espiritual, para recebê-lo você tem que ser espiritual. E você se torna uma pessoa espiritual quando nasce de novo, ok? Então perceba que coisa maravilhosa. Isso aqui é lindo demais, hein? Repetindo, a essência do dom é espiritual, portanto vem do Espírito e é dado aos crentes regenerados. Veja isso, o machado que flutuou é um retrato espiritual dessa realidade. Eu estou falando de 2 Reis, capítulo 6, mais precisamente versículos 5 e 6. O machado representa o dom, tá certo? O machado, o ferro, representa o dom. O homem não estava trabalhando e de repente o que aconteceu com o machado? Caiu na água. O que Eliseu fez? Cortou uma madeira nova. Ele corta uma madeira nova e joga nas águas. Quando ele joga a madeira nova na água, o que acontece com o ferro? Flutua e se encaixa na madeira. Madeira fala da natureza humana, é eu e você. Por que a madeira tem que ser nova? Porque só uma vida regenerada abre espaço para Deus dar o dom do Espírito Santo para ele. Eita Deus. Então, Debassúria. Eita, senti uma graça aqui, hein? E você que entrou aqui nessa série de ministração, dizendo, ainda não sei no que Deus me usa, qual é o meu dom, Deus vai lhe presentear nesta jornada maravilhosa. Você vai ser o machado na mão do Espírito Santo, que vai ser usado para fazer muitas construções espirituais. Se você crê nesta palavra, já dê um brado de louvor ao nome deste Deus. Então,
O crente regenerado, nascido de novo, que se entrega totalmente ao Senhor, ou seja, abre espaço na vida dele para o Espírito manifestar sobre ele o dom. Então ele é uma madeira nova, o Espírito vem e encaixa perfeitamente, o dom se encaixa perfeitamente na vida da pessoa, e aquela pessoa é usada por Deus tremendamente. Glória a Deus por isso. Outra coisa importante, segundo termo que Paulo usa aqui para se referir aos dons espirituais fora da manifestação, que eu já expliquei, é o termo diversidade de dons, que está aqui em 1 Coríntios 12, 4. Ele usa outra palavra no grego. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. No verso 7, manifestação. No verso 1, dons espirituais. No verso 4, diversidade de dons. Aqui, dons, no caso aqui, perceba só que é importante. É a palavra no grego charisma, que significa presente ou dom gratuito. É o que é dado gratuito e generosamente. É favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Pastor, por que eu recebi um dom de Deus? Meu mérito, eu sou um crente de oração, de busca, eu sou do jejum. Não, você não recebeu o dom por isso. Você recebeu o dom porque o Espírito é generoso. E eu não estou dizendo que Deus não trabalha na oração, nada a ver. Só estou dizendo que o dom não pode estar no nosso mérito. O dom é uma obra do Espírito na nossa vida. Porque já pensou se eu bater no peito, eu orei, Deus me deu o dom. Eu vou me engrandecer. Por isso que o dom é fruto da obra do Espírito e Ele dá gratuitamente. Louvado seja Deus, oh glória! Logo, os dons não devem gerar o quê? Soberba, altivez. Ó, irmão, nem chega muito perto de mim, viu? Sou ousado. Já faz diferença, já olha o irmãozinho de baixo para cima, ou de cima para baixo, né? Não, dom espiritual não é para isso não, filho. Se tu recebeu um dom, não foi dom que você recebeu não, tá? Escute, aleluia, meu Deus. Então os dons não devem gerar soberba ou altivez, eu sou ousado, eu tenho capacidade, nada disso. Mas deve gerar o quê? Humildade e responsabilidade, pois o dom não é nosso, é emprestado. Assim como o moço que deixou o machado, que representa o dom cair, falou, ai! Porque era emprestado. O Espírito deu, mas não é seu, é emprestado. Nós vamos ter que dar conta para Deus de todos os dons que Ele colocou nas nossas mãos para o trabalho, na sua obra. Porque Deus nos dá os dons para quê? Para que a gente possa produzir a obra dEle. Então Deus quer o fruto da capacidade que Ele te deu. Perceba isso aqui, que coisa importante. A Bíblia, se tratando que os dons não podem gerar soberba, mas humildade. Olha só, e responsabilidade. Humildade e responsabilidade. Recebeu um dom, essa pessoa vai se humilhar mais, vai ser mais humilde, e outra coisa, ela vai ser mais responsável. Agora veja, a base que eu tiro aqui, que eu aplico aqui é o que? Salmo 133. Davi falou, o óleo desce na cabeça, que desce na barba, que desce na orla, ou na gola da sua vestimenta, e se desce na gola e vai por todo o corpo, e chega aonde? Nos pés. Agora, se meus pés estão lambuzados de azeite, se eu pisar, vai deixar o quê? Rastro. Então, qual que é o mistério? Quem recebe o dom espiritual, não sobe para a cabeça. A pessoa que recebe um dom espiritual, ele desce. E por onde ele passa, ele deixa um rastro da graça de Deus. Alguém vai olhar e vai dizer, esse é um crente que glorifica a Deus, esse é um crente que exalta Jesus. Eu vejo Jesus na vida dele, é o Espírito bradando na vida desse crente. Quando você vê alguém se promovendo com dom, o meu dom, você vê um monte na internet, principalmente esse da profecia aí, que na verdade nem sabe que é profecia, nem sabe que é revelação, eles confundem tudo, pois bem, e ele fala, o meu dom, e não sei o que, eles se promovem, mas o dom espiritual não é para autopromoção, é para engrandecimento do nome do Deus que nós servimos, ok? E aí o crente que é usado pelo dom do Espírito, onde que ele passa? Ele recebeu o óleo, veio da onde o óleo?
Veio de cima. O dom vem da onde? Veio de cima, e ele é totalmente tomado por essa unção e por essa capacidade. E aí onde ele passa, as pessoas falam: eu vejo a graça de Deus na vida dele, eu vejo o favor na vida dele, do Senhor, é Deus usando ele. Aí é diferente. Terceiro termo que Paulo, no caso, quarto termo que Paulo usa, terceiro, fora manifestação, é o quê? Para os dons, está no versículo 11 aí que nós lemos, que é: o mesmo Espírito opera. Escute, mais um só é o mesmo Espírito que opera todos esses dons. A palavra opera aí, gente, é energel, que significa ser eficaz, e tem, como eu já falei para vocês, tem um sentido aqui de ser ativo, de ter energia, tá? É de onde se originou essa palavra energia. Aqui no caso energel significa ser eficaz, fazer funcionar, dar a capacidade para fazer. Então o Espírito Santo opera, ativa os dons em nós e nos capacita a servir com poder sobrenatural e a sermos membros ativos no corpo de Cristo. Por que tem gente que não funciona? Porque não está sendo ativado pelos dons. Não está funcionando, é só aquele crente: eu entro e saio, eu entro e saio. Não, entende? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Entre, saio, ouço uma palavra, não, Deus quer te usar aqui dentro, Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer te usar na escola. Então o dom do Espírito tem que estar ativo na nossa vida, né? Em qualquer lugar. Às vezes você pode estar na rua e alguém chega e fala: ora por mim. O Espírito pode ativar o dom de cura em você, porque a pessoa está enferma, você ora e o Espírito ativa em você e opera na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa está precisando do quê? De um consolo, de um encorajamento. No meio da rua, o Espírito vai ativar o dom da profecia e você vai liberar sobre a vida da pessoa. Eu já falei algum tempo atrás para vocês, já aconteceu uma vez eu no cabeleireiro, estou cortando o cabelo, a inspiração veio, e o Espírito ativou o dom. E eu cortando, e o cabeleireiro cantando os louvores, ele era crente também. E aí estava uma mulher lá assim, e o Espírito Santo falou: é assim, 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 fala para ela. Falei: Senhor, mas aqui? Ele falou: é aqui mesmo. Irmão, só foi o cabeleireiro, ele com aquela tesoura falando em língua estranha, sapateando, a moça chorando, e eu também já entrei no fogo, já sapateando junto também, no meio do cabeleireiro. Mas não precisa sapatear não, viu, filho? Tá? Estou dizendo, é cada caso um caso, mas o Espírito Santo quer ativar o dom em você. Quem quer ser ativado pelos dons do Espírito Santo? Estou profetizando, cada arácia, Deus vai lhe usar como nunca antes te usou. O Espírito de Deus vai ativar esses dons de acordo com o seu propósito. Glória a Deus. Vamos lá, terceiro tópico, vamos trabalhar agora entrando de fato no dom. Isso aqui foi como uma introdução, tá bom? Que vai servir para cada dom. Agora vamos entrar no dom, especificando o dom da variedade de línguas. Primeiro, precisamos diferenciar as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo e como dom que tem a finalidade de edificação pessoal e de interpretação que gera uma profecia. As línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, nós vemos ela em Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Resumindo, falarão em novas línguas. Falarão novas línguas. Isso aqui, é claro, que é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. Conforme nós vemos essa palavra de Jesus se confirmando em Atos 2, do 1 ao 4. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito. Perceba, Jesus batizou eles com o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora está capacitando eles a fazer o quê? Falar em novas línguas. Então perceba, aqui, esse falar em línguas de Atos 2, é o quê?
é a evidência de alguém que foi batizado com o Espírito Santo. Pastor, para que serve o batismo com o Espírito Santo? Um revestimento de poder. Veja, quando Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo, a vida dele deu uma dinamizada, porque você sabe que ele era meio retraído. Agora, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele tomou a palavra e já pregou. Naquela pregação, quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Foi o revestimento de poder que ele recebeu. Esses dias mesmo, até esqueci o testemunho, lembrei agora, o Espírito me fez lembrar, uma irmã feliz da vida, porque ela estava dizendo que estava buscando pelo esposo dela, dizendo, meu Deus, devido ao marido, trabalho, viagem, e às vezes não estava tendo aquele entrosamento de comunhão com o Espírito Santo, estava fluindo, e ela dizia, meu Deus, quero ver meu marido fluindo no Espírito. Sabe o que aconteceu? No domingo passou, ele foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o poder, ele até pediu para mim testemunhar, o marido foi batizado domingo com o Espírito Santo. E aí sabe o que aconteceu? Ela falou, pastor, meu marido está outro homem, porque agora ele quer buscar, quer estar interagindo na igreja, entende? Então, aleluia! Quem não é batizado, Jesus pode hoje, nesta noite, é promessa. Quem crê falará em novas línguas. Quem crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Agora entenda, essa promessa do batismo com o Espírito Santo, que é uma evidência, o falar em línguas, tá certo? A pessoa, quando que eu sei que eu fui revestido de poder? Quando eu fui batizado com o Espírito com evidência de falar em línguas. Escute o que eu falei, esse batismo é um revestimento de poder. E é como se diz, aí alguns chamam esse termo, eu vou usar hoje aqui, é uma bênção adicional. A pessoa aceitou Jesus, Jesus salvou ela, alcançou ela graciosamente, o Espírito passa a habitar nela e o Espírito passa a se mover na vida dela. Só que quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela recebe um revestimento do alto, de poder. E esse revestimento é evidenciado no falar em línguas. Pastor, eu não falo línguas, nunca falei línguas. Então você não foi batizado com o Espírito Santo e com fogo no sentido ali de revestimento de poder. O Espírito habita em você, mas você precisa crer nessa promessa. Por quê? Jesus falou, a promessa é para quem crê. Então perceba só isso aqui, é muito importante. Essa promessa de falar novas línguas é uma promessa para todos os que creem. Para todos, sem exceção. É uma promessa a ser crida, a ser buscada e vivida por todos os crentes. Vou repetir, hein? O batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em novas línguas, é uma promessa a ser crida, ser buscada e vivida por todos os crentes. Ok? Essa manifestação sobrenatural do Espírito capacita o crente a falar em línguas. Primeiro, línguas humanas e vivas, que nunca aprendeu, e línguas desconhecidas da terra, que nós chamamos língua estranha, tá certo? Ou língua, poderia ser dito também línguas espirituais. E alguns chegam até a dizer que pode ser aquilo que Paulo quis dizer em Coríntios 13, a língua dos anjos, ok? Não é um consenso geral sobre isso. Mas perceba só, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela pode, que nem no contexto de Atos 2, estou falando, estava tendo a festa do Pentecoste, estava pessoas de tudo quanto é parte do mundo, outros estados, outros países, outras cidades, pessoas que falavam outros dialetos, trazendo para os dias de hoje. Lá em Israel se falava naquela época o aramaico, o hebraico, o grego e o latim, mas aí tinha um pessoal que falava na língua egípcia, aí tinha, entende? Trazendo para os dias de hoje, é como se estivéssemos todos reunidos e tivesse pessoas que falam inglês, que falam mandarim, entende? Que falam francês, que falam espanhol. Agora veja o que aconteceu. Os apóstolos e a igreja que estava reunida, os quase 120, quando eles foram batizados com o Espírito Santo deu capacidade de ele falar línguas humanas. Por exemplo, se eles falassem o português, eles estão falando inglês, francês, fluentemente, sem nunca entrar numa sala de aula. Entende? Aí eles ficaram espantados, eles sabiam, esses homens
estão falando na língua que nós somos nascidos. Como que eles estão falando essas grandezas de Deus na língua em que nós somos nascidos? Então veja, esse dom, essa manifestação de falar línguas aqui, até mesmo humanas, é uma obra sobrenatural. O Espírito lança sobre a mente da pessoa, faz uma obra espiritual, lança na mente e a pessoa começa a falar, a sua boca começa a fluir. Esses tempos atrás mesmo, estava um pastor da nossa igreja, pastor de Tietê, estava em Israel, e de repente Deus tomou ele lá em línguas e começou a falar no idioma do outro homem. E ele estava falando em línguas, nem sabia o que estava falando, mas estava falando na mesma língua. O homem começou a chorar na hora. Mas também não é só línguas humanas que você não sabe, nunca aprendeu. Pode ser as línguas desconhecidas, que nós chamamos as línguas estranhas, ou conforme já disse, as línguas espirituais, conforme nós vemos em 1 Coríntios 14, 2. Agora perceba, então, esse aqui que eu estou falando, essas línguas, é uma evidência do batismo com Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre o dom da variedade de línguas. Nós vemos que 1 Coríntios 10 e 11, o Espírito Santo repartindo particularmente a cada um como quer. E ele fala do dom de variedade de línguas. Perceba, todos os crentes que creem podem falar novas línguas, mas nem todos terão o dom de variedade. Vou repetir isso aqui. Todos os crentes podem falar novas línguas, como evidência de que são batizados com o Espírito Santo. Mas nem todos terão o dom de variedade de línguas. Porque o dom, qual que é a diferença? Você vê em 1 Coríntios 12, 30, Paulo fala assim: todos vocês falam variedade de línguas? O que ele está dizendo? Nem todos vão ter esse dom na igreja. Porque um vai ter a fé, o outro vai ter a profecia, e assim por diante. Tá bom? Agora perceba isso aqui. O dom de variedade de línguas possibilita uma profunda comunicação espiritual com Deus. 1 Coríntios 14, 2. Leia comigo. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios com Deus. Pastor, o que é mistérios? Mistério é algo que não é conhecido de nós, é conhecido de Deus e Deus assim revela. Sabe o que esse texto está me ensinando aqui? Sabe o que? Esse texto está me ensinando, quando falamos em línguas, conversamos com Deus de maneira direta. Espírito humano, o nosso espírito humano fala direto com Deus. De espírito humano direto, é o espírito, nosso espírito humano falando com Deus diretamente, sem intercambiar, é direto falando com o Senhor. E ao usar essa linguagem celestial, a porta se nos abre para uma experiência de renovação e glorificação a Deus. Então o dom de variedade de línguas, aquele que recebe esse dom, tá certo? Essa pessoa, ela pode usar esse dom com muita frequência, né, com muita graça, e ela pode usar para falar com Deus, diretamente com Deus. Ela ora em línguas, ela fala em línguas, e ela está falando direto com Deus. Imagine o efeito espiritual que isso traz para o espírito dela. E isso faz com que ela venha entrar numa dimensão profunda, onde Deus assim manifesta coisas espirituais tremendas na vida dessa pessoa. Estou falando de forma pessoal, aquela pessoa vai ser envolvida numa dimensão maior da revelação de Deus específico na vida dela, ok? Outra coisa importante que esse dom de variedade faz, o dom de variedade de línguas, traz progresso à vida de fé. Em 1 Coríntios 14, 4, veja só, parte A. O que fala a língua estranha, edifica-se a si mesmo. A palavra edifica-se no grego aqui, oikodomel, significa estabelecer, construir uma casa, promover crescimento. Esse dom de variedade de línguas é um dom de edificação pessoal que traz fortalecimento e desenvolvimento espiritual. Então a pessoa que desenvolve o falar em línguas, o que vai acontecendo? Deus vai trazendo um fortalecimento espiritual que estabelece ela. Vai trazendo um estabelecimento. E o grego aqui tem um sentido de construção, é um tijolo em cima do outro. É uma casa espiritual que está em desenvolvimento, está crescendo. Olha que dom abençoado. Você crê que você pode receber hoje?
O dom de variedade de línguas. Glória a Deus. Então veja, o dom de variedade de línguas, a pessoa fala diretamente com Deus. O que mais que a pessoa também faz? A pessoa edifica-se a si mesmo. Olha só que tremendo. E terceiro, 1 Coríntios 14, 22, as línguas são um sinal para os infiéis. Veja, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Dobre atenção aqui, por favor. Por que Paulo argumenta que as línguas são um sinal para os incrédulos e não para os crentes, para os coríntios ali ou para qualquer geração de crentes? Por quê? O dom de falar em línguas para eles, para os coríntios, era a prova segura de que eram pessoas espirituais. Então, quando eles falavam em línguas, eles achavam que alcançaram o ápice da vida espiritual. Esse era o entendimento deles. Essa era a razão de eles falarem somente em línguas estranhas nos cultos. Você vê em 1 Coríntios 14, 6, Paulo fala: o que vai me adiantar, meus filhos, se eu chegar no meio da congregação, no meio de vocês, só ficar falando em língua estranha? O que vai resultar isso? O que vai adiantar isso? Porque para eles falaram: alcançamos o ápice da espiritualidade. Então eles viviam falando em língua estranha, dia e noite. Eles estavam se achando, sabe o quê? Olha só que coisa interessante. Alguns em Corinto acreditavam que por falar em línguas, já tinham estado em alguma forma de existência angelical. 1 Coríntios 13, 1, veja só. Por isso que Paulo, ele diz isso aqui, ó. Ele tratando ainda dos dons espirituais, 1 Coríntios 13, 1, ele diz o quê? Ainda que eu falasse as línguas dos homens. Quais línguas dos homens? Ser capacitado pelo Espírito Santo para falar em línguas que eu nunca aprendi. E ele diz: e a língua dos anjos? Qual a língua dos anjos? Eles entendem aqui, alguns teólogos, que é uma referência às línguas estranhas. Eles acreditavam que era uma língua dos anjos ou que é uma referência à língua celestial, ok? Agora perceba esse mistério aqui. Alguns aqui então, eles acreditavam, repito, em Corinto, que por falar em língua já tinham entrado em alguma forma de existência angelical. Por isso, alguns rejeitavam a vida sexual. Porque os anjos não têm vida sexual. Aí 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, o que Paulo fala? Você não pode defraudar o seu marido. Você não pode defraudar a sua esposa. Você deve pagar a devida benevolência. Por quê? Alguns acharam que já estavam no estado de anjo. Outra coisa, eles negavam a ressurreição física. Por que Paulo escreveu sobre o corpo transformado, o arrebatamento, a transformação do nosso corpo? Porque ele estava dizendo: já alcancei o ápice. O ápice é esse, falar em línguas. Já alcançamos o ápice da vida espiritual. Não precisamos mais de transformação, já alcançamos o ápice. Você pode ver isso em 1 Coríntios 15, 12 e 35. Então perceba isso aqui. As línguas, Paulo está dizendo para eles, é um sinal negativo para os incrédulos, porque convence eles que estão separados de Deus. Ou seja, quando você veja, eu já tive essa experiência, eu me lembro, no primeiro contato que eu tive na igreja, que eu vim para a igreja, eu entrei num culto pentecostal, e aqueles pastores estavam falando em línguas, o povo falando em línguas, e eu não entendendo, eu falei: meu Deus, esse povo está tudo louco. Mas o que é isso? Está me mostrando. Aquilo que eles estavam falando, que é a língua estranha, está trazendo o quê? A mim a juízo. Por quê? Porque isso está me identificando que eu não pertenço a eles. Que eu não pertenço a Deus, que eu estou separado de Deus, que eu não compreendo as coisas de Deus. É por isso que os dons têm uma finalidade do quê? De evangelização. É por isso que Paulo também, ele fala para os irmãos do quê? A necessidade de interpretar. Porque se há línguas, não pode só ficar o culto em línguas, tem que ter o que também? Interpretação, porque tem uma finalidade evangelística, de alcançar o perdido, e o perdido vai dizer: Deus está no meio desse povo, ok? Agora veja, o propósito do dom de variedade de línguas no culto público, é que haja interpretação para que todos sejam edificados. Vamos ler isso aqui, 1 Coríntios 14, 27 a 28. Esse aqui é o dom mais complexo, viu? E depois a gente vai tratando de forma mais espiritual. Hoje é necessário ser mais assim. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3.
e por sua vez, ou seja, um de cada vez. E haja o quê? Intérprete. Paulo está trabalhando a questão do quê? Do culto. Conforme eu já expliquei, os irmãos falando, dirigindo o culto em línguas, cantando em línguas, orando em línguas, tirando oferta em línguas, tudo em línguas. Aí, muitas vezes, alguns aí começavam a falar normalmente nas palavras inteligíveis, aí se levantavam uns e começavam a orar em línguas bem alto, e atrapalhando o andamento do culto. Aí olha o que Paulo fala no 28. Mas se não houver intérprete, esteja aqui calado, aqui escute só. O significado de calado significa não fale alto a ponto de atrapalhar o andamento do culto. É isso que ele está querendo dizer. Aí o que ele diz? Ele está proibido de falar línguas? Não, ele fala, fale consigo mesmo e com Deus. No sentido do quê? Deus derramou um mover. Aí as pessoas começam a glorificar, falar línguas, ok? Mas está naquele nível, está aquele mover, está aquele som como barulho de muitas águas. Não é um caso isolado, sabe? Que por exemplo, estou pregando aqui e de repente alguém, escute, se alguém pega, o Espírito toma aí agora, e a pessoa começa a orar em línguas para a igreja, orar no dom de variedade de línguas. Isso significa que o Espírito está movendo ela e vai mover outro para interpretar. Aí a gente para ouvir. Mas agora, se não tem intérprete, se as pessoas não estão capacitadas para interpretar, ele não pode alçar a voz a ponto de parar o culto, entende? Com a sua alta voz falando em línguas. Não pode, é isso que ele está ensinando aqui. Então presta atenção. Um fala línguas, o outro interpreta. E quando a interpretação das línguas gera o quê? Uma profecia. E aí toda a igreja ela é o quê? Edificada. Por isso que Paulo, aqui escute, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, para que me adianta? Porque ele está dizendo no contexto dos dons o quê? Que o dom serve para edificar o meu irmão. E como eu amo o meu irmão? Você ama fazendo bem para ele. Então, ele está dizendo, se você for egoísta no dom, só pensar em você e não atingir outras pessoas, não está o amor de Deus. É por isso que a base dos dons espirituais é o fruto do Espírito Santo, ok? Agora veja isso aqui. Por que dirigir, pregar, cantar, orar em línguas no culto público, sem interpretação, edifica só a pessoa que fala, e os outros ficam sem entendimento, entende? Se eu chegar aqui e ficar o culto inteiro falando línguas, só eu vou sair robusto do culto, eu vou sair animado, eletrizado do culto, e os irmãos vão falar, meu Deus, que o pastor tem na cabeça, hein? Não teve intérprete, não estou entendendo nada, não tenho clareza da vontade de Deus, não sei o que Deus falou comigo. É esse o sentido que ele está falando aqui. Agora, aqui no 14, 19, veja aí, 1 Coríntios 14, 19, leia comigo aí, põe na tela aí. Olha o que ele diz a respeito do culto público. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então ele está dizendo o quê? Se você entrar num culto público, e você dirigir o culto inteiro falando em línguas, não tem proveito, porque o incrédulo não vai entender, nem os próprios crentes vão entender, não vão ser edificados. Então ele está dizendo, o culto público compensa mais você falar 5 palavras que as pessoas vão entender o que Deus quer da vida delas, do que 10.000 palavras que ninguém vai entender coisa nenhuma. Está vendo como traz organização e maturidade espiritual para as nossas vidas? Agora veja que nós vamos entrar num ponto aqui mais quente. 4º e último ponto. A Bíblia nos encoraja a orar, escute, cantar e glorificar a Deus em línguas. 1 Coríntios 14, anota aí, 5 e 39, diz assim, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Eu vou repetir. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. E no versículo 39, não proibais no culto falar línguas. Então, primeiro, quero que todos falem línguas. Segundo, ninguém pode proibir de falar línguas. Você sabia que houve um tempo na igreja aí, pelo menos no contexto dos brasileiros, você ia num lugar, o povo começava a glorificar e falar em línguas, tocava o badalo, o sininho, tinininim, tinininim, era para os irmãos parar, sentar e parar de falar língua estranha. Que sininho do Satanás que é esse, hein? Impedindo os irmãos de ser edificados.
impedindo os irmãos de fluir na presença do Espírito Santo. Mas tem uma boa notícia para você: aqui não tem sininho não, viu? Aqui não tem proibição. Quem somos nós para proibir o agir do Espírito Santo? Aqui nós somos instruídos a trabalhar com ordem, com decência. Mas aqui está liberado da glória a Deus. Aqui está liberado falar línguas. Aqui está liberado adorar a Deus com extravagância. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia, conforme eu já disse, a Bíblia nos encoraja a falar línguas. Judas, capítulo único, verso 20, leia comigo. Judas 20, é Judas 20, querido. É só o verso 20, coloca aí. É capítulo único, verso 20. Judas diz assim: mas, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, diga forte, orando no Espírito Santo. Aqui há dois sentidos. O que significa orar no Espírito Santo? Primeiro, orar no Espírito significa orar com as palavras, com as suas próprias palavras, com as palavras inteligíveis suas, na dependência e inspiração do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém. Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus, mas aquilo não é o que Deus quer para você. Está pedindo algo, está insistindo em algo e não é o que Deus quer. Então o Espírito, Ele ajuda na minha fraqueza e intercede por mim. Então eu oro ao Pai, na justiça, crendo na justiça do Filho, mas o Espírito me dá inspiração para orar. Levanta a mão que vai uma profecia. O Espírito Santo nesta noite vai te dar a inspiração que você precisa para viver uma vida de oração. A presença do Espírito vai te dominar. Você não vai conseguir passar um dia sem orar ao Deus que você adora e serve. Quem crê e recebe esta palavra, diga um glória a Deus bem robusto. Vai para a presença de Deus. Pastor, estou sem palavra para orar. Chore. Chore. Só de você dizer Espírito Santo, eu não sei orar. Quando você for orar, fala Espírito Santo, coloca as palavras na minha boca, me instrui o que falar, torna a minha oração eficaz, faz a minha oração ter efeito, Espírito Santo. Aí o Espírito vai te dando as palavras, aí o Espírito vai te dando a direção, aí Ele vai trazer um versículo bíblico que vai te fazer você entender a vontade de Deus. Aí você vai orar assim, assim, a hora que vai ver, a resposta chegou, porque o Espírito te ajudou, o Espírito intercedeu. Deus vai desenvolver a vida de oração aqui, aleluia. Aleluia, profetiza para o vizinho aí, profetiza, diga a ele, receba a graça para orar, aleluia. Recebe, canorrácia, debassuri clama, elepropaio serglemência. Você vai viver um tempo de grandes respostas de Deus. Eu estou profetizando, chegou o tempo de muitas respostas de Deus, porque o Espírito vai te ajudar nesta obra, o Espírito vai fazer a sua oração se tornar eficaz. Meu Deus, Ele vai colocar as palavras na sua boca, Ele vai te dar inspiração. E aí você vai começar assim, assim. Ele vai te ensinar como orar pelo aquele coração duro. Ele vai te ensinar como orar para ver uma transformação dentro do seu lar. Eu creio. Ele vai te ensinar. Ei, Nácia. Eu vejo uma mão poderosa vindo sobre a vida da igreja nesta noite. É a mão do Consolador, é o Espírito Santo te esforçando, te levantando na oração. Eu vejo aqui nesta noite Deus levantando a igreja para orar. Louvado seja. Aqui vai esquentar, estou dizendo. Hoje teve aquele um pouco de teórica, mas vocês sabem, né? Agora vai esquentar um pouquinho. Primeiro, aqui quando fala
edificando a nossa santíssima fé, primeiro, orando no Espírito. Primeiro, orar no Espírito é orar com as suas próprias palavras, na dependência do Espírito Santo. Segundo, orar no Espírito Santo aqui, oh meu Deus, é justamente orar em línguas. Eu creio que Deus vai destravar hoje aqui. Tem um destravar espiritual aqui. Eu estou sentindo aqui, há uma graça. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Olha isso aqui que Paulo fala. Olha aqui que ele fala. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora? Vem. Ora, vai que vai. Só que perceba, a Bíblia diz que eu tenho que orar em línguas. Olha só. E o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu já tive essa experiência. Eu confesso a vocês que ainda não consegui embalar nesse mistério de oração em línguas. Oro esporadicamente, mas não que você pegasse em 2 horas direto e ficar orando em línguas. Ainda não consegui embalar. Estou pedindo graça e Deus falou no meu coração que hoje ia destravar esse mistério na minha vida. Deus falou para mim, vou destravar isso aí para você, viu? Aleluia. Só que quando você ora em línguas, o teu espírito fica assim, ó, vibrante. Você fica renovo. Por isso que quem fala em línguas é sempre renovado. Vou repetir isso aqui. Quem fala em línguas sempre está renovado. Irmão, eu não sei, Deus derrama uma glória. Tem gente que trava a boca, é batizado e não fala línguas. Irmão, a Bíblia não chama para falar em línguas, filho. Não amarra não, solta essas línguas aí, filho. Mas olha, aí a pessoa vai orando em línguas, o seu entendimento, a sua mente fica sem fruto. Por quê? Porque você não está entendendo nada que você está falando. Você está falando diretamente com Deus, você está sendo edificado, mas não sabe o que está falando. Então olha o que ele diz, agora no 15. Que farei, pois? Só vou orar em línguas? Orarei com espírito. Vou orar em línguas, mas também orarei com entendimento. Então eu oro de forma racional, com as minhas palavras, mas também eu oro em línguas. Glória a Deus. O que mais que ele diz? Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Olha, faz tempo que nós não vemos por aí. Antigamente nós víamos o povo de Deus cantando línguas. Cantando em línguas, cânticos espirituais. E aqueles cânticos bonitos, Deus tomando. Eu estou falando no culto público, não é só no seu particular, não. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que é o mistério aqui. Irmãos, está no meio do louvor, Deus está trabalhando. Fala em línguas, meu filho. Recebeu uma palavra, a palavra falou com você, fala em línguas, meu filho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, fala sem medo, fala com ousadia. O Espírito Santo vai te dar ousadia para você falar em línguas. E você que não é batizado, Deus está providenciando essa vitória. Você crê nisso aí, meu Deus do céu? Coisa gostosa é essa, que coisa maravilhosa é essa, meus irmãos. Cantar em línguas, clovasnai, terabassúria. É tão gostoso falar no idioma. Imagine só, isso é sobrenatural. Por favor, não tenha as línguas estranhas como algo comum, algo corriqueiro. As pessoas já ouviram tantas línguas falar, é só, irmão, pelo amor de Deus, as línguas têm que nos maravilhar. Porque é uma coisa que o Espírito imagina. Você não conhece o idioma, não sabe do idioma, e você flui, começa falando. E você pode ver, se falar alguém uma língua da terra, o inglês, o espanhol, você vai entender que é a língua, sabe? Mas quando alguém fala em língua espiritual, você sabe discernir que é língua espiritual. Eu já vi gente de outro idioma pregando, e quando ele falou língua estranha, eu soube diferenciar o que era a língua do país dele e o que era a língua estranha, porque é um fogo na língua espiritual. Levante uma das mãos para o céu e dê 30 segundos de louvor e honra e glória ao Deus do céu, porque hoje Deus vai ter um destravar na sua vida. Há um efatá acontecendo aqui, Mateus.
Anda covas nubre que me ande candarabaxéria. Ebacande canta labassúbia. Deus vai colocar um cântico de línguas na sua boca. Deus vai desenrolar um mistério de oração em línguas. Ele te dá ânimo para orar em línguas. Ele te dá força para orar em línguas. Ele te dá cânticos. Glória a Deus. Nós devemos dar lugar para orar em línguas, para cantar em línguas e para magnificar a Deus em línguas. Sabe onde eu vejo isso? Atos 10, 44 ao 46. E Pedro estava pregando, e como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e é constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quando Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e a sua família. Sabe o que aconteceu? A pregação foi interrompida, porque ele foi batizado, falava línguas, magnificando a Deus. A minha oração nesta noite é que chegue dias que a pregação venha a ser paralisada diante de tanta glória, diante de tanto derramar da presença do Espírito Santo nesta igreja. Glória a Deus. Por quê? Você já ouviu eu falando aqui? Adore a Deus, glorifique a Deus, para que a revelação de Cristo cresça em nosso meio. Porque quando nós começamos a adorar de todo o coração e misturando línguas, cânticos espirituais, o que acontece? A presença vai se manifestando, a presença vai agindo, a presença vai trabalhando. Quem quer ter uma maior manifestação da presença do Cristo eterno, então não canse de levantar as duas mãos ao céu e glorifique a Deus com sua alma. E agora há uma liberação de Deus sobre a sua vida. Deus está te dando ousadia. O sangue de Jesus te dá ousadia para entrar não no santuário da terra, não é no templo terrestre, não, é no templo celestial. Adore, exalte, glorifique ao Deus dos céus. Orar, se entremante, sai. E eu vou encerrar agora. Encerra agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Manás. Debaca lavassura. Eu já tive uma experiência. Cadê o Betinho? Betinho, cadê você, Betinho? Você está aí, meu filho? Eu não sei se você estava no culto, aquele culto, sábado, mover do Espírito Santo naquela cidade. E de repente, eu tinha sempre esse hábito, todo sábado eu orava para o batismo com o Espírito. Todo sábado não, quando Deus tocava no meu coração. E eu chamei, aquele dia veio o Lucas, teu sobrinho, não é isso? E ali, sabe como foi? Coloquei a mão na cabeça dele, e o Espírito Santo falou, ora em língua sobre ele. Quando eu comecei a orar em línguas, ele foi batizado com o Espírito Santo na hora. Orando em língua, sabe o que aconteceu? A revelação de Cristo se manifestou no meio da igreja, aleluia. Então eu vou repetir o que eu já falei aqui, aleluia. Adore a Deus com força, adore a Deus com ousadia, adore a Deus em línguas, diga que Ele é santo, diga que Ele é bom, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é o Deus da sua vida, diz que você crê nele, que você adora Ele, que você serve a Ele com alegria. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai te pegar, Ele vai mover, Ele vai agir, porque Ele vai entender, esse aqui quer, esse aqui me ama, esse aqui me deseja. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Quem crê que Jesus está perto aqui? Quem crê que Ele está perto aqui? Ah, lavassuri amande cova sai. Era calabassuri me canta na brachere me covas nai. Eu estou sentindo que Deus quer batizar com o Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui, olha lá, eu estou sentindo uma graça. Derrace. Verá, suie que me entre forgia. A barguionência cova sobre que me das. Stebe copla sub derevas. Deus vai começar a tomar os vasos aqui, hein? Erande camácia. As línguas
fazem parte da nossa vida devocional. Com a mão direita levantada, diga: as línguas fazem parte da nossa vida devocional. Olha só o que Paulo diz, 1 Coríntios 14, 18. Isso aqui é para encerrar forte. Olha o que ele diz para os coríntios: dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Olha só o que o apóstolo está dizendo. Meu Deus, orar, cantar e magnificar a Deus em línguas é motivo não de engrandecimento pessoal, mas de gratidão a Deus por esta bênção tão gloriosa. Eu agradeço a Deus porque falo línguas, eu agradeço a Deus porque oro línguas, eu agradeço a Deus porque canto em línguas. É motivo de dar graça. Quem agradece a Deus por essa bênção? Quem agradece a Deus por essa bênção? Terá calai de canto la basúria. Ah, me dá sempre fobe de que faz. Terá que o monte canto la suide cante covas nai. Elevante como nasce entre fai. Stebe compla nubri canta né que esterquia. Você vai pegar na mão desta pessoa que está aí do teu lado agora. Assim como vou pegar na mão do presbítero Etienne. Você vai levantar agora a mãozinha dele aí agora. Só a mãozinha dele agora. E você que é batizado com o Espírito Santo, você vai começar a falar em línguas. E Deus vai renovar as tuas línguas agora. Falarão novas línguas. E você que não é batizado com o Espírito Santo, você vai começar a dar glória a Deus. Agora é a hora de falar em línguas alto. Agora é a hora de aumentar o volume. Você pode falar à vontade. Erande como narachanda calabaia, eleva calabachanda calabasúria, ener que amante cova sai, ste calabachere me canta labrasterca, ema calabasúria. Eu vou esperar você falar em línguas estranhas. Fala na língua celestial, fala no idioma celestial. Fale línguas, adore em línguas, cante em línguas, receba o poder para falar em novas línguas agora. Ei, não tenha timidez, você tem ousadia. Fale em línguas, porque é língua de fogo que sai da tua boca enquanto você está falando. Olha aí, já começou. Eu vou pedir para Deus batizar aqui. Vai falando em línguas. E você que as línguas começar a sair da tua boca, pode ser criança, pode ser ancião, não tenha medo, não é na carne. A carne não tem chance nesta noite. O poder de Deus invade esta casa. Oh Deus, derrama o teu Espírito agora. Lava-te pneuma Hagel, lava-te pneuma Hagel. Recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. O obreiro fala em línguas, os pastores falam em línguas, pelo amor de Deus. Sai dessa frieza, sai dessa mornidão espiritual. Os diáconos falam em línguas, o sonoplasta fala em línguas, a galeria fala línguas, os adolescentes falam línguas, os jovens. Deixa eu ver quem fala língua estranha. Isso. Olha aí, ó. Aqui já está fluindo aqui, ó. Está fluindo. Isso, não para de adorar. Fecha os teus olhinhos. Olha como vai pegar isso aqui. Tem gente que não vai aguentar, Pedro. Tem gente que não vai suportar, porque Deus vai tomar os vasos aqui agora. Olha a revelação de Deus crescendo. Quem ora em línguas, ora bem. Ora em línguas, abre a boca e
começo a orar em língua, Deus, olha lá, já pegou ali embaixo, já pegou ali na galeria, pega meu Salvador, pega meu Rei soberano, pega. Se tem um crente frio do teu lado, esquenta ele pela presença de Deus. Se você sentir de pôr a mão na cabeça dele, ponha. Se você sentir de falar em língua estranha no pé do ouvido dele, fale. Porque quem ora, ora bem. Quem ora, ora bem. Quem ora, ora bem. Olha Deus renovando as tuas línguas. É novas línguas. É novas línguas. Sai daqui, coisa velha. Sai daqui, coisa velha. Sai daqui, coisa velha. É novas. É novas. É novas. É novas. Olha só, estou sentindo aqui. Olha só que lindo. Recebe essa variedade agora. Olha só, não pare de adorar em línguas. Olha que lindo. Abre a boca, você tem que abrir a boca. Deixa o Espírito encher esta boca. Deixa o Espírito te renovar. Deixa o Espírito, derrácia, elementria canto na raça. Olha que língua linda. Olha que linguagem maravilhosa. Não deixa a tristeza lhe vencer. Não deixa o cansaço lhe vencer. Cadê aquelas línguas? Deixa fluir dessa boca. É a presença de Deus te tomando. É a presença de Deus te enchendo. É a presença do Espírito fluindo. Demanda proprio sempre covasai, ele bacanta na bracante covasai, ele briempre fomanai, ele bracomana cantai achande comanara sai, candaraba comanai, ele brecovasnai, ele bracante coplanai contra sai o comanai, ele brequebe contra sai, ele braçubre comanai, ele brecanto nebre comanara sai, o cantanai, ele bracanto covasai, ele braçubre comanai, ele bracante ne que esteque com anabra sopranai, ele braçubre que senai, ele bracobra nastrecai, ele bracante cobra nabrion, de cobra nabrasai. Da vassúria, glória a Deus. Olha que coisa linda, olha que lindo. Ah, meu Deus, meu Deus, glória a Deus. Olha só que coisa linda, aleluia, aleluia. Eita, meu Deus, que é isso, Pai? Glória a Deus, glória a Deus. Põe a mão na sua cabeça, por favor, as duas mãos, põe a mão na sua cabeça aí agora. Olha, meu Deus, olha isso aí, olha aí, Michel, olha Deus te pegando aí, filho, ó. A Bíblia diz que foram vistas línguas que repousavam sobre eles. Tem uma língua de fogo repousando sobre a tua cabeça.
Deus te chama para o mistério, Deus te chama para a ligação direta, Deus te chama para a edificação. Deus manifesta, Pai, essa mentalidade do Espírito agora sobre nós. Renova essa mente agora, renova essa mente agora, tira o cansaço dessa mente, a fadiga deste corpo e manifesta essa bênção maravilhosa. Amém. Eu encerro. É forte isso aí, é forte, é forte. Eu encerro dizendo: glória a Deus. Eu encerro dizendo: não brinquemos com os dons espirituais, como esse povo de internet, brincando que está falando em línguas. Quando você vê uma criança brincando, exorte ela, não deixe ela brincar com as línguas. Nem façamos pouco caso, a ponto de desprezá-lo, os dons espirituais, mas que abramos espaço, que venhamos dar lugar, para que o Espírito Santo ative em nós os seus preciosos dons. As palmas bem forte.